Alô. Alô. Senhor secretário, faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Ananias Neto. Presente. André Lima. Presente. Dionis Campos. Presente. Edmar Gomes. Elias Hélio Janone. Fernando Pepes. Gilmar Lavorato, presente. Ovésio Badaró. Presente. Ismar Nóbrega. Presente. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Ranucci. Presente. Rafael Sampaio. Presente. Sebastião Lucre. Presente. Vigésima reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 20 de junho de 2007. Senhor secretário, faça a leitura da ata. Peço dispensa a leitura da ata. Vereador Ananias está pedindo dispensa da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de dispensa da ata. Há expediente? Não. Uso da tribuna? Sim. Requerimento 119/2017. Eu, Gledson Cunha, portador do título de eleitor. Aqui foi dado o RG 13779.200/5. Residente neste município, usando das prerrogativas que me são conferidas pelo artigo 199 do Regimento Interno, requeiro a minha inscrição para fazer uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Cornélio Procópio para falar sobre o seguinte assunto: transporte escolar municipal. Pode ir. Você tem 5 minutos para... Então, eu queria falar sobre o transporte escolar, que diariamente ele não está passando correto no local e ele está tendo atraso. Todos que estudam, hoje não tem quase ninguém presente, porque vários estão fazendo prova, e eu também queria saber se o transporte escolar vai voltar, porque dentro da circular tem várias pessoas que vão de pé e trabalham o dia inteiro. Algum vereador quer fazer pergunta? Senhor presidente, esses meninos chegaram há pouco aqui na Câmara de Vereadores e vieram pedir um socorro. Corre o seguinte: há muito tempo, talvez aí a questão de já umas 2 ou 3 gestões, tinha um ônibus que pegava eles no Cibim, pegava ali no União, pegava o pessoal no Rebolho e levava principalmente para o Monteiro e para o Cefete. Ocorre que uma decisão administrativa, não sabemos de quem foi, tirou esse ônibus do atendimento do estudante e passaram a dar um passe para o transporte coletivo. Ocorre que o transporte coletivo não resolve o problema. Não resolve por quê? Porque as linhas, neste horário, não estão para atender a necessidade dos estudantes. O senhor tem uma ideia? Deixa os estudantes aqui nas casas pernambucanas e eles têm que ir a pé até lá no Monteiro, tá? Aqui no Cefete, a mesma situação. Fora isso, o que acontece, tá? O pessoal não consegue tempo para chegar em casa, jantar e pegar o transporte coletivo. Então, o que está acontecendo? Se a medida administrativa fosse tomada no sentido de que o transporte coletivo adaptasse à realidade deles, porque como todos os vereadores estão vendo aqui, são trabalhadores, são gente simples, são gente que depende da escola para ser alguma coisa, para ser alguém na vida, muito mais do que muita gente, porque eles têm que trabalhar o dia inteiro e depois têm que ficar sem janta e pegar o transporte coletivo de qualquer jeito. Como todos sabem, houve uma medida desse governo do Estado do Paraná que está aí e que tirou a escola que estava lá do Fortunato Cibim, a questão de 2 anos atrás, que era a escola Paulo Freire. Então, o que acontece? Esse pessoal ficou descoberto da escola. Achou-se, então, uma das saídas é o quê? É o ônibus. Um ônibus da prefeitura para fazer o transporte. Todos nós sabemos, eu acredito que eu não esteja enganado, que esse ônibus é financiado com recursos do Fundeb para fazer esse transporte dos alunos. Mas por uma medida
talvez de economia, tirou o ônibus, e esse transporte coletivo que vem atender não atende a necessidade dos estudantes. Então, senhor presidente, precisa de uma medida de imediata no sentido de resolver, porque como ele disse aqui, entendeu? Hoje vieram poucos estudantes porque estão fazendo prova, mas muitos estudantes estão sendo prejudicados, e eu acho que sem dúvida alguma, nós sabemos que governo precisa para quem? Precisa de governo para quem mais precisa de governo para fazer a educação, precisa de governo para fazer a saúde e precisa de governo para promover, sem dúvida alguma, aqueles que mais precisam. Então, senhor presidente, nós precisamos de sair daqui com uma pauta no sentido de reivindicar o senhor prefeito municipal que imediatamente faça um atendimento que resolva o problema desses alunos, porque infelizmente hoje um pedido de não atende informação, necessidade. né? Acho que seria... Não, eu acho que o pedido de informação, eles têm 15 dias ainda para responder. Eu acho que tem que pegar estudantes aqui e ir lá no prefeito e dizer: a situação está assim, pega o secretário de Educação, o secretário de Administração e vamos resolver o problema deles. Obrigado, senhor presidente, obrigado, Ok. vereadores. Mas pode falar. Só uma dúvida: o ônibus que era fornecido antes era da prefeitura ou era da... Não era da prefeitura, não. Eu acho que era da- contratado. Ou era Licitado, né? da aviação procopense? Não, é quem ganha a linha. Eu vi muito esse ônibus, que eu ia ali no Cibim, ficava ali no mercado ali, e o pessoal pegando. Então eu acho que devia ser uma licitação desse normal. Aí alguém ganhou essa linha e trabalhava. A minha também é surpresa, mas vamos Acho que nesse caso... buscar uma solução aí. Eles vieram aqui buscar o socorro da Câmara, e eu acho que a Câmara toda comunga da mesma ideia, Com que certeza. a gente tem que ajudar Com certeza. essa população, e eu acho que o que a gente puder fazer para ajudar, nós vamos fazer. Com certeza. Muito obrigado. Pode contar com a Câmara. Tá? Passamos agora para o pequeno expediente. Rafael Dias Sampaio. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite à população aqui presente, aos ouvintes da Rádio Cornélio. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar os estudantes pela atitude de vir aqui hoje e exigir, não digo nem direito, né, mas seria uma obrigação do Estado de propiciar a vocês a melhor forma de vocês se dirigirem até a sala de aula de vocês, com segurança, com tempo. E eu acho que aqui todos nós comungamos na mesma ideia e achamos que essa é uma reivindicação justa e que nós vamos lutar para ver se reestabelece isso. Pelo que eles informaram para nós, a dificuldade do transporte público para eles é muito complicada devido ao fato de que o horário do ônibus circular não é compatível, nem a localidade é compatível, o que acaba prejudicando os alunos. E a gente sabe que o futuro de qualquer país se baseia nos estudos, na educação, e eu acho que todo mundo aqui quer que a nossa educação seja a melhor possível. E por isso você pode contar com o apoio da gente, e o que a gente puder fazer para restabelecer esse ônibus, o que nós pudermos fazer, nós vamos tentar. Tá ok? Outro assunto que me traz aqui essa noite são reclamações de pessoas que vivem ali próximos à Praça Brasil. Esses dias a gente já teve a oportunidade de falar da situação do Cristo, do abandono do Cristo, da falta de segurança no Cristo. E agora o que a gente vem constatando através de denúncias de moradores, dizendo que lá na Praça Brasil também está ocorrendo uma situação muito complicada. À noite, principalmente à noite, as pessoas antigamente faziam caminhadas lá, atualmente elas têm
temor de fazer caminhadas lá, porque dizem que lá está tendo uma concentração muito grande de pessoas consumindo droga, de pessoas praticando, às vezes, atos imorais, provocando, e isso vem causando muita preocupação para o pessoal daquela região. E eu acho que a gente não pode deixar as coisas ficarem dessa forma. E devemos exigir aí das autoridades, principalmente das autoridades policiais, um melhor policiamento, tanto no Cristo, quanto lá na Praça Brasil. Lá no Cristo, até tempos atrás, a gente falou da questão da câmara de segurança, mas pelo visto a câmara de segurança não está funcionando lá mais. E acho que a gente deveria começar a pensar nessa questão das câmaras de segurança, principalmente nas praças públicas, nos locais de maior movimento, de maior concentração de população, que isso, sem dúvida nenhuma, inibe aquelas pessoas que praticam atos ilícitos, e isso acaba dando uma sensação maior de segurança. E é uma medida que pode parecer que, a princípio, tem um gasto, mas a longo prazo se demonstra uma medida eficiente e econômica. Então, acho que a gente deveria começar a pensar nessa possibilidade, já que temos também a questão do que o Luiz Carlos Amâncio citou esses tempos, da questão dos guardas, dos guardas municipais, dos vigias, até para verificar. É óbvio que a gente não tem vigia para todos os prédios públicos, mas para os prédios principais deveria ser revisto isso, para os locais principais como as praças. A gente vê na Praça Botafogo a depredação que vem acontecendo. Então a gente tem que repensar isso, até mesmo para a preservação do patrimônio público. Muito obrigado, senhor. Próximo. Ismar. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente. Eu gostaria só de comentar uma indicação que vai ser feita hoje aqui, do nosso companheiro vereador Hélio Giannoni, que indica uma ambulância com UTI móvel para o distrito de Congonhas. É um ato de amor pelo teu distrito, mas, Hélio, é uma coisa que fica praticamente inviável. Primeiro, você vai ter que comprar uma UTI móvel que custa em torno de 500 a 1 milhão de reais, se não custar mais. Segundo, que mesmo que a gente ganhe essa ambulância do poder público estadual ou federal, você tem que manter uma ambulância 24 horas. A UTI móvel não pode ser operada por pessoas que não entendam. Lá a UTI móvel tem farmácia de medicamentos de urgência, ela tem monitores cardíacos, ela tem desfibrilador para reverter alguma parada cardíaca dentro da ambulância. Então ela tem que ter uma equipe permanente, primeiro 24 horas, ou 2 equipes de 12 horas, ou uma equipe de 8 horas. E a equipe inclui médico, enfermeiro e um auxiliar de enfermagem, além do motorista. Quer dizer, o Gilmar entende muito bem disso, o Gilmar pode complementar daqui a pouco, já que o Gilmar dirigiu o SAMU por muito tempo, e nós calculamos que, acredito, se eu não estiver errado, essa ambulância custará com manutenção de combustível, manutenção de pneus e tudo mais que uma ambulância precisa, revisões periódicas, de 1 milhão a 1,5 milhão por ano para o município. Então, Elinho, eu fico feliz com a tua ideia aqui. Gostaria depois, se a gente pudesse debater esse assunto, seria muito bom. Muito obrigado. Só para complementar, doutor Ismar, viu, Hélio? Ambulância UTI móvel, o salão da ambulância tem respirador,
cardioversor, medicamentos, equipamento de transporte de urgência e condutor, enfermeiro e médico 24 horas, ficava, quando eu estava no SAMU, R$120 mil por mês. Eu acho que Congonhas precisa de uma ambulância sim, mas uma ambulância de transporte, com um técnico de enfermagem dentro, porque se for alguma coisa mais grave, o SAMU vai até lá. E quando estava no SAMU, nós éramos pouco acionados para ir buscar paciente lá em Congonhas. Então eu acho que a ambulância básica de transporte é aquela que tem na prefeitura, que só tem o motorista. Essa não serve. Tem que ser uma ambulância com um técnico de enfermagem que tem condições de checar uma glicemia, a pressão arterial e assim por diante. Eu acho que esse seria o caminho, porque lá de fato está sem amparo nenhum nessa parte de transporte. Nossa. Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, aquela que acompanha a sessão através da Rádio Cornélio, vamos abordar, nós estamos fazendo um requerimento hoje, senhor presidente, requerimento endereçado à presidência dessa casa para convidar o diretor-geral da UTF-PR para que compareça. Ele foi eleito recentemente. Nós temos um problema aí com o Parque Tecnológico, que nós já abordamos aqui na última sessão. Então, além dessa questão do Parque Tecnológico, eles têm alguns trabalhos interessantes lá de relacionamento da universidade com a comunidade. Seria interessante que esse novo diretor viesse. É até um gesto gentil dessa Câmara recebê-los aqui para discutirmos assuntos importantes, como comentamos, Jones, questão do Parque Tecnológico e outras questões que são muito importantes para a cidade. Eles têm lá 2 meninos que são empreendedores, são alunos de engenharia, eles estiveram na rádio no sábado de manhã e eu tomei a liberdade, senhor presidente, de passar o telefone, o contato do presidente para que eles viessem aqui também para expor o trabalho que eles estão fazendo. É um trabalho interessante, Fernando, na área de geração de empregos, de novas oportunidades, e é muito interessante porque os alunos que se formam, eles têm que apresentar o TCC e, segundo eles, tem um estoque enorme de bons projetos lá para a geração de renda e emprego e que não são aproveitados pela universidade, pelos alunos e nem pela comunidade. Então a vinda deles aqui vai ser de fundamental importância. E trago hoje também uma outra indicação. Vou rememorar, vereador Edmar, nós aprovamos aqui na legislatura passada a lei que criava um determinado percentual de vagas para afrodescendentes em concursos públicos, reproduzindo em Cornélio a lei federal, a legislação federal existente, que foi inclusive objeto de discussão recentemente e foi mantido. Trago hoje a indicação da criação pelo prefeito do município do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Isso nós já temos em várias cidades do país, e no momento onde a gente percebe nas redes sociais aí um racismo tomando conta do país, o preconceito, é fundamental que tenhamos aqui um conselho desses para cuidar de uma área sensível e que tende a ser uma área agravada aí com o passar dos dias, se tivermos realmente a confirmação de um governo de direita assumindo o país aí nas próximas eleições. O que tem de racista e preconceituoso nas redes sociais é uma festa. O Brasil não parecia ser desse jeito, mas a cara que apareceu a partir do momento que as redes sociais permitiram as pessoas se manifestarem é de um país muito mais feio e pior do que parecia. Então, quanto mais tivermos mecanismos de segurança e de proteção à comunidade, melhor teremos possibilidade de ajudar a população que mais precisa. Próximo. Ananias Neto. Boa noite, senhor presidente,
senhores vereadores, população presente e população que nos acompanha pela transmissão da Rádio Cornélio. Venho aqui no primeiro expediente dizer de uma visita que tivemos entre ontem e hoje na nossa capital, em Curitiba, junto com os vereadores Dionis, vereador Hélio Janone, Edmar Gomes, e que trouxemos muitas boas notícias. Primeiro, a gente sabe hoje a dificuldade e a reclamação de nossa população em relação à nossa malha asfáltica, ao nosso asfalto. Uma reclamação justa, desde que a gente só andar na cidade já vemos a real necessidade e já o processo que já aconteceu, já está acontecendo. E junto com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, protocolamos, nós vereadores, um pedido de malha asfáltica para o nosso município e tivemos também a felicidade de ir até ao chefe da Casa Civil, o Valdir Rossoni, que nos recebeu junto ao deputado e que esse protocolo ele vai ser atendido no município de Cornélio Procópio. Em breve nós teremos aí milhões que serão liberados para o nosso asfalto do município. Então é com muita alegria que a gente continua a anunciar que esse investimento continua vindo para Cornélio, que nós teremos mais asfalto em breve. E também nós tivemos a felicidade, junto ao deputado Pedro Lupion, de estar visitando a Coapar, nos reunindo com o diretor, e muito feliz de saber também que mais 200 casas, mais de 200 casas entre Cornélio, Procópio e Congonhas serão construídas no nosso município, no nosso distrito. E também as informações sobre o conjunto habitacional do Marta de Cash, que foram muito importantes também, muitas dúvidas sanadas, algumas dúvidas também que o prefeito tinha que a gente levasse por lá, e foram todas sanadas, e o Marta de Cash, até agora, no final do mês de julho, ele será entregue. E a gente reforça muito, agradece muito o apoio dos deputados, também do pessoal da Coapar, também o chefe da Casa Civil, que mostra a preocupação que está tendo com o Cornélio Procópio. Agradeço também o apoio dos outros vereadores que estiveram junto comigo, o Dionis, o Hélio e o Edmar. Nós tivemos nos reunindo junto com esse pessoal e que mostrou apoio à nossa cidade, reforçando a importância da gente poder sair daqui, ir para Curitiba, buscar o apoio dos nossos deputados, das pessoas que podem ajudar a Cornélio Procópio, que assim a nossa cidade vai avançar. Então, parabéns aos vereadores, agora vamos continuar lutando cada vez mais para que o nosso município dê sequência. Fernando Pepes. Senhor presidente, vereadores, públicos que fazem presente, aqueles que nos acompanham através da Rádio Cornélio, a vinda desses estudantes aqui é muito oportuna hoje, porque somos sabedores que a atual administração tem a vontade, a disposição e a decisão política da implantação do passe livre para o estudante. O recurso que a gente já vem, porque vem do movimento estudantil, há muitos anos lutando por isso. Hoje, nas grandes capitais, esse assunto é um assunto já praticamente superado, porque iniciou-se pelo movimento Passe Livre dos estudantes em todo o Brasil. Cornélio Procópio é uma cidade que ela tem duas situações em termos de vivência. Uma cidade durante o dia e uma outra cidade durante a noite. Durante o dia, o nosso comércio local, que é um dos comércios, é o comércio mais consolidado e forte do norte do Paraná. Durante o período da noite, uma grande quantidade de ônibus que circulam, levando estudantes no Cefet, na Facsem, no Dom Bosco, no Monteiro Lobato e em tantos outros. Acho, senhor presidente, que esse assunto do passe livre, nós aqui na Câmara devemos discutir e sim buscar alternativas. Inclusive, fiquei muito contente, Rafael Ranucci, quando eu vi na tua campanha que uma das tuas bandeiras que foi colocada é essa questão. E eu quero dizer que é importante que todos nós
com o outro, vá se somando a atender essa comunidade. Ela não pode ser um passe livre paternalista para resolver o problema do transporte coletivo. O transporte coletivo, na realidade, há muito tem deixado de atender às necessidades contratuais que nós temos na nossa cidade. Mas ela tem que ser, diante da necessidade de atender esses estudantes que estiveram aqui nesta noite. Trabalhadores, pessoas que moram no Cibim, que moram no Progresso, nesses novos bairros que estão sendo construídos e que precisam estudar. Eu digo isso porque na época que eu estudei a faculdade, eu morava no Primavera e durante 4 anos, a minha faculdade na realidade eu levei mais de 4 anos, porque eu fazia política estudantil em vez de estudar, né? Nem vou contar aqui quantos anos foram, mas quase fui jubilado, tá? Né? Mas digo que durante 4 anos eu fiz a pé aquele caminho do Primavera até ali no campus universitário. E não é fácil, sabe? Tem que ter muita motivação, muita força de vontade para você não largar no meio do caminho. Recentemente, quando foi solucionada a questão da Escola Alberto Carazai, nós tivemos a oportunidade de conversar com os estudantes ali. Estudantes que vêm do Cibim, que vêm de toda a nossa região. Então, a implantação do passe livre, embora a gente não vê uma mobilização forte por parte dos estudantes, pela sua falta de organização que existe em nossa comunidade, mas isso não quer dizer que tira a legitimidade da proposta. É uma proposta no sentido de olhar para que todos os procopenses, principalmente aqueles que têm mais dificuldades, tenham acesso ao 2º grau, tenham acesso à universidade e que a gente possa, sim, construir uma sociedade melhor. Nós temos o Cornélio, dentro do índice de analfabetismo, é próximo ao índice do estado do Paraná. Não, nós temos que buscar meios, estou concluindo, senhor presidente, meios de fazer com que a erradicação total do analfabetismo em nossa comunidade, em primeiro lugar, que é uma função do município, e para que todos os estudantes possam fazer a universidade. Porque se na prática não conseguirem exercer a profissão que almejam, nós vamos ter uma sociedade melhor, nós vamos ter um entendimento melhor das pessoas da nossa comunidade. Por isso que a questão que trouxe nessa noite, a questão do passe livre do estudante, é uma questão fundamental e a base e o alicerce para a gente promover uma educação para a nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente e vereadores. Edmar Hélio Janone. Senhor presidente, senhores vereadores, o Neto não está aqui, está vindo lá. Foi muito bem ido a nossa ida até Curitiba, senhor presidente. Os 4 vereadores, reunião com os 2 deputados da base da cidade de Cornélio Procópio, Pedro Lupião e Romanelli, que foram com nós até a Casa Civil para esse recurso para Cornélio Procópio. Isso é importante. Todos os vereadores pegar os seus deputados e fazer o seu encaminhamento para ajudar a população de Cornélio Procópio. E nós estamos fazendo esse papel, tentando ajudar e recuperar essa cidade que foi acabada no longo dos 3 anos atrás aí. Então, infelizmente, nós estamos vendo uma situação muito difícil. Doutor Ismar, doutor Gilmar, foi erro de digitação aqui para Congonhas. A ambulância, UTI, nós temos que pensar em cidade grande. Cornélio Procópio é uma cidade grande. E nós temos que ter uma ambulância UTI para a cidade de Cornélio Procópio, do município de Cornélio Procópio, que existe muito recurso na área da saúde. Aí nós temos que pegar o nosso secretário de planejamento, o executivo, e fazer que executa essa pasta da saúde de Cornélio Procópio, uma ambulância UTI, para atender os nossos pessoas procopenses. Foi o erro de digitação Congonhas, porque eu sou vereador de Congonhas
e acho que o assessor colocou Congonhas, mas é para a cidade de Cornélio Procópio. Isso tem que ser feito. Até hoje, ontem nós estávamos discutindo com o deputado Romanelli, o vereador Edmar. Vereador Edmar, eu já tinha feito semana passada essa indicação. E lá eu nem comentei, falou, pô, tem que ver lá se não foi, para a gente... O Edmar estava falando para o deputado Romanelli, nós precisamos de uma ambulância maior, com maior equipamento para atender a cidade de Cornélio Procópio. O Romanelli falou, me tira uma foto dessa ambulância, me vê, para a gente conseguir, junto com o secretário da Saúde. Não foi isso, Edmar? Então, o Michele Caputo, é importante essas coisas acontecerem em Cornélio Procópio. E o Pedro Lupião, falou, eu estou liberando para Cornélio Procópio 3 viaturas da Polícia Militar, 2 da Civil e 1 do Bombeiro. Vai ser chegado para Cornélio Procópio. Cornélio Procópio está recebendo as suas vantagens. Assumiu o compromisso de 6 pontes. Ponte da Ricafé, ponte lá da captação da Sanepar, aqui do Tangará, a do Beija-Flor, que foi feito, mas de madeira, Badaró, que foi inaugurado, foi uma festa lá, já está caindo. O deputado assumiu um compromisso de nos ajudar com ponte de concreto, para acabar com esses problemas que... Isso. Lá, os 4 vereadores estavam lá, fizemos isso aí, já fizemos o pedido. Então precisa ir até a capital, Curitiba, a capital do Brasil, que está essa roubalheira em cima. Nós precisamos tem bastante dinheiro lá, mas tem com projetos bons para buscar os recursos, para a gente implantar aqui em Cornélio Procópio. E ver até as crianças que veio aqui hoje, os meninos, é uma judiação no tempo de hoje, na tecnologia que tem. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu fui boia fria em Congonhas, estudava em Cornélio, no Barão do Rio Branco, com caçamba da prefeitura. Nós vimos em cima do caçamba. E depois a gente se sentiu muito humilhado em Cornélio Procópio, vimos caçamba, Edmar. Nós precisamos alugar veículo, Badaró. Alugamos 2 Kombi em Congonhas, pagava para vir estudar em Cornélio Procópio. E trabalhava de boia fria em Congonhas. Trabalhava para o seu Belforte, Paulo Grafassi, naquela época. E vim, estudei, fiz o 2º grau aqui em Cornélio Procópio, acabei e fui para São Paulo trabalhar no Bradesco, que eu estava falando para vocês hoje. Fiquei 2 anos em São Paulo. Eu acho que cada um tem que procurar alternativas boas para a cidade de Cornélio Procópio. Nós temos que buscar uma alternativa, Edmar, para esses meninos aí, um transporte de qualidade em Cornélio Procópio. E nós vamos fazer isso aí. Nós vamos conversar com o Executivo amanhã e vamos resolver o problema dessas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos agora para o grande expediente. Rafael Sampaio. Só esclarecendo aqui, Aninha, ainda bem que você esclareceu, porque eu estava estranhando essa questão desse pedido de informação, de indicação para Congonhas. A gente não costuma discutir, porque eu falei até esses dias tinha ambulância lá, foi retirada, eu falei, eu não estava entendendo, mas daí você... Viu, vereador, até para justificar melhor, a ambulância de Congonhas, ela tem atendido muito Cornélio Procópio, para Curitiba, Londrina. Nós estamos ficando sem ambulância em Congonhas quase. Até me falaram que tinham retirado... Não é retirado, porque você tem que socorrer a cidade de Cornélio, porque a central é Cornélio. O distrito é igual um bairro de Cornélio Procópio. Então, de vez em quando, o secretário de saúde, ele pede a ambulância para levar a pessoa para Curitiba, para Londrina, Maringá, até Marília, e é cedido. Então, nós fica sem proteção lá. Então, essa indicação de fazer ambulância, ter imóveis, comprar mais ambulância, a saúde tem muito dinheiro. Vamos usar isso aí, vamos forçar que o prefeito faça projetos aí para comprar essas ambulâncias. Com certeza. Agora, com relação à questão da busca de dinheiro aí para questão do asfalto. A gente fica muito satisfeito mesmo e acho que essa é a função do vereador, temos que correr atrás, porque a gente sabe dos problemas aqui de Cornélio, do asfalto de Cornélio Procópio, mas o que me deixa triste é porque há um esforço grande dos vereadores, da comunidade, do município, no sentido de corrigir esses problemas do asfalto, que não são só o problema do asfalto. As escolas, outro dia eu visitei escolas municipais, a gente chega nas escolas, elas estão totalmente depredadas. Sabemos dos problemas das praças públicas,
sabemos das dificuldades do município e sabemos que o município precisa de dinheiro para solucionar esses problemas e, infelizmente, a gente vê atitudes da administração pública no sentido contrário. A administração tinha que dar um norte, a administração tinha que dar o exemplo, a administração que tinha que mostrar como é que se aplica, como é que se gasta o dinheiro público. E aqui em Cornélio, o dinheiro público da administração está sendo mal gasto. É o exemplo da Amarok, que está sendo comprada aí por R$160 mil, que, na minha opinião, e na opinião de qualquer um, é um desperdício para o município. A gente viu, tem que fazer festa, mas a gente tem visto a grande quantidade de dinheiro que tem sido gasto em festas aqui no município. Esse ano, só com festa, essa Amarok aí já gastou mais de R$700 mil, que poderiam estar sendo aplicados aí na reforma de muito lugar, de muito buraco. Hoje nós tivemos a oportunidade de ir no Henrique Vitorelli e vimos a situação lá. Parece que a gente entra, é um campo de guerra, de tanto buraco que tem lá. É uma coisa deplorável, a gente fica envergonhado, e a população vê a gente chegando, acha que a gente tem uma solução imediata, e nós não temos aquela varinha de cordão que a gente gostaria de ter para arrumar lá. Então, é duro a gente ter que batalhar, ter que ir correr atrás, e o município não vai dar o exemplo. O município tem que dar o exemplo, ele tem que ser o capitão dessa nossa luta. E é isso que a gente tem que começar também a exigir. Inclusive, essa semana eu tive a oportunidade de encontrar o ex-vereador Edson Dulce, e ainda demonstrando que ele ainda não consegue se desprender dessa vida política. Ele veio me indagar, como é que está a questão do Agostinho Dulce, que, segundo ele, foi uma indicação dele, foi não sei se foi ele que conseguiu ver, isso aí eu não posso dizer. Mas ele veio, eu falei, nem eu sei, como é que eu vou lhe explicar a situação do Agostinho Dulce? O que eu sei é que a gente aprovou recentemente a reabertura de um crédito que vinha do ano passado, e eu não sei, o dinheiro está aí, eu não sei porque ainda não começou a reforma daquela via, não sei se está para ser feito. Grande expediente, né, senhor presidente? Pode. Concede uma parte, Sim. Que pena que o vereador Edson Dulce, né, o vereador Fernando, não está aqui hoje como vereador para a gente falar para ele mais uma vez, mas se Vossa Excelência encontrar ele na rua quando ele questionado, porque o vereador Edson Dulce é um vereador experiente, de longa data. Quando o vereador caiu no conto da Corochinha em relação ao Agostinho Dulce, foi porque ele deixou de assumir a responsabilidade de legislador e trocou uma votação pela pseudo promessa do ex-prefeito, que se ele votasse com ele determinadas coisas, ele ia asfaltar a Avenida Agostinho Dulce. Aí o vereador Edson Dulce, muito emocionado, porque leva o nome do avô dele, e deixou a responsabilidade dele de lado, de votar pelo lado certo, para cair no conto da Corochinha. Então o vereador Edson Dulce, ele tem que parar de ser um sonhador e ter mais responsabilidade quando precisar, se tiver novamente a oportunidade, e vir aqui e assumir o papel de vereador, não de fazer de trocas em troco de benefícios a nomes de rua de parente e fazer essas obras, essas coisas. Eu só estou repassando só uma parte aí de Marzinho, ex-vereador, né? Que ele não é vereador. Ex-vereador. Ex-vereador. Eu fico até surpreso, porque ele fazia tanta crítica, agora parece que ele está calado, né? Eu só sei que eu não participei dessa época, eu só sei que ele veio e falou que era uma indicação dele e ainda pediu para mim fazer uma referência. Mais ainda, o vereador fazia muita crítica, viu? Deixar de fazer uma gentileza dessa. Vereador, e o vereador fazia muita críticas às pessoas que procuravam buscar recursos para o município, ficava aí igual tagarela nas esquinas aí, falando um monte de bobagem. E para você ver o paradoxo, que ele não sabe nem o que é indicação, o que é projeto de lei e como que busca recurso. Porque indicar, todo mundo indica. Eu vejo até a indicação de vocês pedindo, reiterando para tapar o buraco, mas não adianta fazer a indicação e se não buscar e não mostrar onde está o recurso para isso, né? Então ele falava muita coisa sem saber o que estava acontecendo. De qualquer forma, não podia deixar de fazer essa referência ao ex-vereador. Mas isso demonstra a questão do asfalto, a problemática do asfalto. A questão do Agostinho Dulce, eu não sei como se encontra, a gente passou lá, ainda não foi feita, o recurso está aí, estamos aguardando para ver, é uma via que às vezes parece que não tem muita utilidade, mas lá passa-se inúmeros caminhões,
principalmente que escoam a produção da safra, que é da empresa Vilela, tem a Iguaçu, tem a Eletrotrafo, tem a Dimasa, tem inúmeras empresas lá, com sede lá, que tem transporte de materiais, de produtos, caminhões, e é óbvio que se já tem o dinheiro, já está lá, tem que ser executada a obra, tem que ter a vontade de ir lá e resolver. E é isso que a gente espera que seja feito. Muito obrigado. Ismar. Fernando, vou pegar um gancho, isso que você falou sobre a educação, sobre o analfabetismo. Hoje eu recebi uns dados, compilei uns dados e fiquei estarrecido que no ano de 2017, século 21, nós tenhamos ainda, Amâncio, essa situação aqui no Brasil. E eu escrevi em cima aqui dados estarrecedores sobre o Brasil. Gostaria que esses dados não fossem verdade, mas acredito que sejam. Então diz o seguinte, que o Brasil hoje ainda, 2017, tem 50 milhões de analfabetos ainda. Se a gente pegasse esses analfabetos e constituísse um outro país, seria o 28º país mais populoso do mundo, superior a toda a população argentina, que a Argentina tem entre 40 e 45 milhões de habitantes. Nós temos 50 milhões de analfabetos. 30% dos brasileiros nunca compraram um livro. 50% dos professores entrevistados não lembram o nome do último livro que leram. 50% dos professores. 22%, qual é o último livro que o senhor professor leu? A Bíblia. Graças a Deus, olha, ainda leem a Bíblia. 22% lê a Bíblia. 35 milhões de brasileiros não têm água tratada, superior à população inteira do Canadá. 100 milhões de brasileiros não têm rede de esgotos. Nós somos 200 e poucos milhões, Amâncio, 210, né? Praticamente metade não tem rede de esgoto. Superior à população do maior país da Europa, mais populoso país da Europa, que é a Alemanha, depois da Rússia, né? A Alemanha. 17 milhões não têm acesso à coleta de lixo, mais do que toda a população da Holanda. 4 milhões não tem um único banheiro em casa, superior à população da Nova Zelândia. Quer dizer, nós temos mais brasileiros que não têm um só banheiro em casa do que toda a população da Nova Zelândia. E quais seriam as causas disso aí? As prováveis causas seriam carga tributária violenta, elevada, de 40% em média da carga tributária, mas nós, empresários, que damos emprego e trabalhamos, nós sabemos que a carga tributária chega próximo aos 50%. Qualquer empresário sabe disso e prova isso. 50%. Para quem vai esse dinheiro? Para os políticos. Inclusive nós aqui. Mas vai para os políticos. Quem manipula esse dinheiro? Os políticos. Os políticos são responsáveis pela destinação de grande parte do que se arrecada de imposto no país. O Estado brasileiro é o pior Estado do mundo em benefício para a sua população. Perde para os países da África e da Ásia. O judiciário brasileiro é o mais caro e o mais ineficiente do Ocidente.
O sistema de saúde é o mais ineficiente do planeta. É o segundo congresso mais oneroso do mundo, o Congresso Nacional lá em Brasília. Custa para nós. É o segundo do mundo em despesa. País que oferece menor retorno de impostos ao cidadão em termos de retorno de benefícios. É o país mais burocrático do mundo. Economia mais fechada do G20. Os companheiros sabem que o G20 é uma associação dos 20 países mais ricos do mundo, inclusive o Brasil. Eu não sei se hoje ele está na 7ª ou 8ª posição, 9ª posição. País mais complexo do mundo para se fazer negócio. A burocracia estatal é violenta. Se criaram milhares de leis. Essas milhares de leis precisam de quem as execute, e se colocou uma estrutura de pessoal e física e material para colocar esse negócio para frente. E quanto mais se coloca gente, mais pior fica, porque fica muito mais inchada a máquina pública. A máquina pública não consegue funcionar porque ela é inchada. Líder no ranking global de encargos trabalhistas e de burocracia fiscal. Encargos trabalhistas e burocracia líder o Brasil. E é o país menos competitivo do planeta com tudo isso. Você não vê nenhum americano sair dos Estados Unidos para vir trabalhar no Brasil com toda essa proteção de leis que o trabalhador brasileiro tem. Eu não conheço ninguém que vem para trabalhar, porque ele pode ser mandado por sua empresa, porque gostou do Brasil e veio para cá, mas não pela estrutura burocrática do país. A conclusão, para encerrar. Abraçamos aqueles que prometem muito e nada fazem, e condenamos os que produzem. Nós todos sabemos aqui do desprezo que o movimento dos sem terra, o MST, tem pelos que produzem no campo. E nós sabemos que quem sustenta esse país na atualidade é o agronegócio. Se não fosse o agronegócio, nós já teríamos ido para o buraco. Nós já teríamos quebrado como país. Quebrado totalmente. Porque quebrado nós estamos, mas teria quebrado totalmente. Isso leva a um subdesenvolvimento crônico, arrastado. Eu tenho 65 anos, eu ouço isso desde que eu nasci. Que o Brasil é um país subdesenvolvido e continua subdesenvolvido. E é um subdesenvolvimento crônico, sem perspectiva, praticamente. Leva à desigualdade. O Amâncio está propondo aí criar um Conselho da Igualdade Racial. Mas aqui não se trata de igualdade racial, mas a desigualdade em tudo. Na economia, no social, na educação, em tudo. Prostituição infantil. Isso é o resultado do nosso desenvolvimento crônico. Prostituição infantil. Violência urbana. Eu estava ouvindo hoje o Leandro Carnal no Careca de Saber, e ele tocou na violência urbana. E ele falou que os indicadores brasileiros melhoraram. Rafael, se os indicadores brasileiros melhoraram, por que a violência aumentou? Pobreza crônica, trabalho escravo, e por aí vai. Não adianta ficar aqui falando muito. Mas eu fiquei estarrecido com essas informações aqui. Eu tinha noção de que nós estávamos ruins, mas não tão ruins, né? Então, esse é um retrato do Brasil. Nós temos que mudar isso aqui. Todos nós temos a grande responsabilidade de mudar isso aqui. Com o nosso trabalho, tentando
modificar aqui a estrutura social, de saúde, de educação, para que a gente possa realmente fazer desse país, não um país dos que prometem, mas um país dos que produzem. Muito obrigado. Alô? Senhor presidente, senhores vereadores, apresento hoje, consta da pauta, uma terceira indicação, o vereador Hélio Janone, com relação à aquisição, a necessária aquisição de câmaras frias, uma para merenda escolar, a merenda nossa não tem câmara fria, fundamental para a conservação de alimentos, nós estamos tentando apresentar a emenda aí no orçamento, e o compra direta também não. Muito provavelmente a gente esteja convivendo aí com desperdício de alimentos por conta dessas situações. Agora me chama a atenção nas colocações do vereador Rafael. Tive a oportunidade de conversar com a vice-prefeita, que aliás tem feito muitas reclamações, senhor presidente, mas pelo menos uma reclamação que ela fez, aliás, curiosamente tem feito algumas reclamações. Agora, uma das colocações que ela fez, não foi nem reclamação, foi uma constatação, é que nós não temos, pelo menos, eu vou pouco na prefeitura, mas eu vejo, quando eu vou, tem uns vereadores que vão mais, mas acredito que mesmo os que vão bastante não têm ideia de um planejamento do asfalto na cidade. Para onde vai esse asfalto? A gente sabe que está fazendo o Marta de Cash, que depois vai para a Gralha Azul, isso são informações que o prefeito passou, mas aí a população do Panorama cobra, da Vila Santa Terezinha cobra, a gente sabe que falta recurso para atender tudo de uma vez, mas qual vai ser o caminho? Terminou a Gralha Azul, vai para onde? Então a população pergunta, eu pelo menos quando me perguntam, eu não sei responder, por não ter essa informação. E aí seria fundamental para nós, o vereador Rafael, que a gente trouxesse aqui, numa das próximas sessões, as pessoas que respondem por essas áreas na prefeitura, até para prestar esclarecimento. Não só prestar esclarecimento para a Câmara de Vereadores, mas para a população, que acompanha a sessão através do rádio, porque de repente determinado bairro tem a expectativa de que o asfalto vai chegar para a semana que vem. E as condições da prefeitura só permitem que chegue daqui a um ano, por exemplo. É importante que a população tenha noção e consciência das dificuldades e do planejamento de quando vai ser feito isso. Então o secretário Ailton Dias, por exemplo, poderia ser convidado, senhor presidente, para que comparecesse numa das próximas sessões, até porque ele faz uma reclamação, o vereador Sebastião Lucre, recorrente. Essa é uma situação que ocorre na garagem da prefeitura. Não sei se é um hábito antigo, mas me parece que os funcionários chegam e demoram para sair no período da manhã e depois eles param lá por volta de 10 ou 10h30 da manhã, porque eles têm que parar de trabalhar às 11. Aí depois do almoço eles são levados até um determinado local e aí tem que parar às 3, para dar tempo de voltar. E aí as informações que chegam é que tem um monte de gente que tinha que trabalhar 8 horas trabalhando 4. Eu não sei se é um problema de gerenciamento, se é hábito antigo, mas são situações muito evidentes e não são situações dessa administração. Essa garagem da prefeitura parece que esse é um problema sério há muito tempo. E esse tipo de situação a gente precisa discutir aqui até para melhorar, dinamizar mais o trabalho desse pessoal para que eles, se está contratado para trabalhar 8 horas, que trabalhem 8 horas, né? Isso é para o bem da população e é uma questão de justiça. Então é importante que o secretário venha para abordar esse tipo de assunto. E um outro secretário que seria muito importante que viesse participar de uma sessão dessa Câmara é o secretário de Planejamento, porque a gente ouve falar a Boca Pequena, por exemplo, que tem bom projeto para a área do esporte, que tem bom projeto para diversas áreas da administração, mas, na verdade, oficialmente, a gente não sabe disso porque ele não expõe esses projetos para a Câmara de Vereadores e para a comunidade.
Então é servidor público, remunerado, pago com dinheiro da população, precisa vir aqui e dar justificativas, até porque nós precisamos, senhor vereador, senhor presidente e vereadores, não é uma questão de fazer oposição à administração, mas eu tenho um exemplo claro. Eu conversei por 2 vezes com um diretor de departamento da prefeitura com relação a um caminhão que está atravancando a área central da cidade. Está estacionado no mesmo lugar há uns 3 anos. Isso fica na área central da cidade. Eu conversei com o diretor do departamento, ele disse que tinha tomado providências, 1 semana depois não tomou. Eu estava em pé na porta do meu trabalho e vi quando o fiscal da prefeitura foi, desceu do carro, ficou por 30 segundos, montou no carro, foi embora. Eu liguei para o diretor e ele disse que estava resolvido o problema e não está resolvido coisa nenhuma. Então essas situações não são atribuições diretas do poder público, do prefeito, mas é evidente que causa desgaste na administração. E uma das funções que nós temos aqui, não podemos abrir mão dela de jeito nenhum, é o de fiscalizar exaustivamente o desempenho de secretários, de diretores de departamento, porque esse pessoal é linha de frente da administração e quando não desempenham a função a contento, acabam prejudicando a administração e, por consequência, a cidade toda. Então nós não podemos, e aí fica um alerta mais aí para os vereadores que são de situação, e eu me incluo entre eles, não dá para passar a mão na cabeça de todo mundo porque nós fazemos parte de um grupo político, não. A principal atribuição do vereador é passar a mão na cabeça da população. Se ela está sendo mal atendida por alguém que é cargo de confiança da administração e não está desempenhando a contento, nós temos que ter a honestidade e a coragem de denunciar e de cobrar. Então, ser de situação não significa sermos omissos diante de situações que não estejam corretas dentro da administração. De minha parte, vou cobrar sim e vou denunciar, não é nenhum tipo de posição de retaliação ou de crítica à administração municipal, até porque o prefeito cuida do macro, cuida das situações importantes, mas no dia a dia, secretários e diretores têm que desempenhar a contenta função. Ananias Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, retomo agora no grande expediente. Primeiro, para demonstrar apoio também ao transporte dos nossos estudantes do município, uma situação já discutida aqui, tenho certeza que será solucionada. Outra coisa, queria colocar, em cima também do que o Luiz falou, que nós vereadores nós temos que detectar os problemas e trazer soluções. Eu acho que a forma mais adequada da gente fazer política é dessa forma. Fiscalizar e trazer soluções. Em cima, também, Luiz, eu quero parabenizar e agradecer o Eduardo Zardo, que hoje eu trago aqui uma indicação de uma rotatória e de um canteiro de acesso. Alguns vereadores sabem, conhecem onde é ali, perto do Gatinho, perto da regional da linha do trem. Nós sabemos a quantidade de acidentes que estão acontecendo toda semana por lá. É um caminho que passo praticamente todos os dias e eu mesmo já pude presenciar várias vezes. Então, o que nós corremos atrás, junto com a parceria de amigos, em que montaram um projeto com as normas, um projeto do arquiteto, em que trouxe para nós uma solução para estar fazendo lá. Nós sabemos que lá tem a linha do trem, nós temos o acesso também ao conjunto do Vitor Dantas. E eu fico feliz nessa reunião com o Zardo, com a equipe, foi uma reunião muito boa, em que a gente apresentou uma solução e foi acatado pelo secretário. Também levei isso em reunião com o prefeito, que aguarda a indicação para a gente executar. Então é uma rotatória, com que vai facilitar o acesso aos bairros do Panorama, do Jardim Pérola, do Vitor Dantas e tantos outros, e também esse canteiro de acesso ao Jardim do Vitor Dantas, ali pela Osório Alex, que vai estar fazendo esse canteiro de acesso e aonde vai fazer a rotatória entre a Avenida Dom Pedro I e a Rua Turquesa. Então, continuemos como vereadores atrás da fiscalização, Luiz, mas também procurando a solução. Assim nós vamos estar agregando cada vez mais para a nossa cidade. Obrigado. Fernando Pepsi.
Senhor presidente, senhores vereadores, retornamos agora no grande expediente. Senhor presidente, o orçamento previsto da Câmara em torno de 7% em relação à arrecadação do município. Gastos de 2,5%. Senhor presidente, posso fazer uma sugestão a Vossa Senhoria para fazer a retenção desse recurso mensalmente, porque o que a gente viu hoje ali no Vitorelli, tinha um sai de lá, o Amâncio é de lá, é muito interessante. Tem a empresa Eletrotrafo que faz ali o trabalho de geradores. Você vem pela Avenida Dom Pedro, ela está bem cuidada. Quando você entra no panorama, pela rua ali da casa do Amâncio, já está totalmente cheia de buraco. E você continua, e buraco, vai pela Avenida do Escravo, e buraco. Aí quando você chega na passagem de nível da empresa, toda asfaltadinha, toda arrumadinha, mas é só o caminho que está ali que atende a empresa. Porque a situação do bairro, gente do céu, é tanto buraco, que não tem como você descrever as crateras que existem hoje lá. E quando você entra então pelo Vitor Dantas, onde você... Muito boa sugestão, vereador, é excelente isso. Mas hoje, para você entrar na regional, você entra ali naquela rua, me fale o nome, Edmar, que entra, não, a gente marca a outra que vem ali, que vai pelo Vitor Dantas, me falhou o nome, mas nós temos até uma indicação junto ali, tá? Alípio Ferreira de Castro, exatamente, vereador, muito obrigado. Você tem que sair da rua e entrar na calçada da casa, porque os buracos são grandes e todo dia entra uma quantidade de ônibus muito grande, porque ali você não entra pelo consórcio, você entra por ali. E quando você segue, então, pelo bairro o João Rocha, tá? A Sanepar fez um péssimo serviço lá, tá? Rebaixou o serviço, vereador. Rebaixou. Eles abriram o buraco para levar para aquele outro bairro que está saindo ali da Ivani Paiva Gatti, para a canalização da água, e depois vieram e tamparam. Só que eu não sei como é feito o acompanhamento disso, rebaixou em todo lugar. Então, o que a gente vê? Eu não gosto de ficar falando de pessoas, mas essa é uma ação articulada entre vários setores da prefeitura para não deixar esse tipo de calamidade acontecer, né? Que é um completo, assim, distorções dentro de uma região. Lá uma ilha, lá dentro, que são 300 metros de rua em perfeitas condições. E depois tudo em volta numa situação deplorável, numa situação ruim. Então, senhor presidente, eu prestei atenção na fala do vereador Luiz Carlos Amâncio, prestei atenção em vossa fala também, vereador Neto. A nossa função é uma função primordial, constitucionalmente, de fazer fiscalização. Devemos fazer muito mais além do que isso, buscar trazer soluções para os problemas. Mas nós estamos vislumbrando uma situação que é uma situação de calamidade. E aqui na Câmara a gente fica empilhando de indicações, e quando a gente chega para fazer uma visita num bairro, a gente fica até olha para as pessoas e não sabe o que responder. Porque a gente sabe que a força de uma indicação, ela é apenas no sentido da gente marcar a posição em relação ao trabalho, mas não vai além disso. Agora, gente, tá? Eu vim aqui nessa tribuna e elogiei a administração quando começou a fazer o Henrique Vitorelli, e só fizeram os 300 metros que dão acesso à empresa que está lá. Se fizeram para atender a empresa, muito bem, tá? Mas deixaram o resto do bairro em cratera. Parece que houve lá um negócio da Al-Qaeda, do Saddam Hussein, bombardearam tudo aquilo lá. A circular, para você ter ideia, anda de forma reduzida lá dentro, lá naqueles buracos. É uma calamidade. E a gente, como vereador, não pode sofrer o que eu e o vereador Luiz Carlos Amâncio sofremos na última eleição. Uma crítica pesada em cima de nós, nos responsabilizando por uma má ação
do Executivo Municipal. Tivemos, inclusive, uma votação localizada lá, muito aquém daquilo que nós esperávamos, porque a população não compreendeu o nosso papel de vereador, de cobrar, que nós fizemos isso, e até caçamos o prefeito, até fizemos parte das comissões em relação a isso, né? Mas fomos também sacrificados junto por essa falta de atendimento à população. Olha, eu tenho o maior respeito pelos todos os vereadores. Acho que dentro do processo democrático que nós construímos, cada um tem um papel importante a ser feito, mas, minha gente, tá, houve a pressa, aliás, a pressa não, conseguiram comprar uma Amarok rapidinho. Agora, ir lá, fazer 300 metros de rua no bairro e largar o resto do bairro abandonado numa condição apocalíptica, completa, faça-me o favor. Gente, vamos ser mais firmes na nossa atuação. Senão nós vamos, cada um de nós, sermos responsabilizados e penalizados por isso. Muito obrigado, senhoras e senhores. Edmar. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos prestigia nesta noite, população que nos ouve através da transmissão da rádio, através da transmissão do Facebook. Senhor presidente, eu fico ouvindo atentamente os discursos calorosos desta casa e quero retornar a 12 meses atrás, quando nós, nesse mesmo mês de junho para julho, que no final de julho nós entraríamos nas convenções para o pleito eleitoral de 2016. Pouca coisa mudou em relação à nossa cidade. Todos os candidatos ao Executivo Municipal e todos os candidatos ao Legislativo Municipal, nós tínhamos 3 candidatos ao Executivo e aproximadamente 150 a 200 ao Legislativo Municipal. Nós sabíamos a situação que iríamos encontrar a cidade de Cornélio Procópio, por N motivos, pelo que a herança maldita, e aqui eu lembro, Rafael Sampaio, quando eu falo esse nome, herança maldita, que eu lembro que teu pai falava da administração, que o ex-prefeito Zé Antônio tinha pego da administração Márcio Pose, e aquilo ficou gravado na minha mente, quando jovem ainda naquela época. Mas todos os 3 prefeitos, e como todos os candidatos a vereadores no momento, e aqui nós não podemos aqui refutar o Henrique Vitorelli ou ao Panorama, e todos nós lá atrás já sabíamos que a malha asfáltica do município, em todos os bairros, em todas as ruas dos bairros da nossa cidade, estava deteriorada. Porque eu ouço as pessoas falando aqui hoje, parece que a malha asfáltica começou a deteriorar de janeiro para cá. Não. Isso aí vem lá de trás. E não estou aqui eximindo a responsabilidade do Executivo Municipal, até porque ele assumiu com o compromisso de fazer. Mas nós não podemos aqui agora ficar jogando a culpa e tirar a responsabilidade de cima de nós, porque todos aqui, todos, e eu me incluo também, quando nós vamos para uma campanha eleitoral, para angariar votos, as pessoas falam, eu vou agir na educação, na saúde, no asfalto, na geração de emprego. E depois passam-se 4 anos, só ficam com discursos eloquentes aqui e não correm atrás dessas promessas feitas em campanhas. E isso eu falo aqui para os vereadores, conversei com o prefeito municipal, a cidade de Cornélio Procópio, como cidade polo da Munop e da Munorp, e ontem nós estávamos discutindo com o deputado Romanelli, com o deputado Pedro Lupion e com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni. Nós temos que pensar grande como ela merece e como ela é. Nós não podemos pensar que Cornélio tem que fazer obrinhas igual, com todo respeito às cidades circunvizinhas, Leópolis, Sertaneja, Nova América, porque eles fazem canteiro, tampam uma rua ou outra, e Cornélio tem que fazer isso. Não. Cornélio tem que ser referência, senhor presidente. E nós, como vereadores, isso eu disse do Executivo, nós, como vereadores, nós não podemos ser iguais vereadores da região, que só usa o seu mandato para ir lá ser oposição e fazer crítica, ou ser situação e votar de acordo com o mando do Executivo Municipal. Não. Nós temos que ir além da função nossa de legislar, senhor presidente, e buscar alternativas para os problemas que o município vem enfrentando. Todos aqui têm seus representantes a nível estadual, o PMDB tem, o PSDB tem, o PSD tem, o PSDC não tinha, mas agora tem um representante, através do Neto Ananis,
que já está ali ajudando o deputado Romanelli, foi convidado também pelo deputado Pedro Lupião, que não faz parte do seu partido, mas foi convidado para ser o representante lá. E todos esses deputados a nível estadual e federal, eles têm emendas governamentais para que eles possam colocar no orçamento a nível estadual e federal para os municípios que eles atendem. E nós, como representantes do município, temos que cobrar, e sim, porque nós não somos iguais aos vereadores, com todo respeito, das cidades circunvizinhas. Nós somos diferenciados. Por isso nós fomos eleitos por Cornélio Procópio. Nós temos que ir à capital estadual, temos que ir à capital federal e buscar recursos para o município. Porque aqui é fácil. Eu indico ao prefeito municipal que tampe o buraco da rua tal. Reitero, com todo respeito, vereador Fernando, eu não venho aqui fazer defesa ou crítica ou a compra ou não de uma Amarok. Se o executivo municipal precisa de um carro, precisa. Não vou eu julgar. Cada um tem que julgar os seus atos. Se tinha que ser um Voyage, se tinha que ser um carro 1000, se tinha que ser um Amarok. Se o prefeito municipal compra um Amarok de 160, mas ele consegue 30, 40 milhões para o executivo municipal, ele está dando no custo-benefício muito. Tem prefeito que compra um Gol 1000 e não faz nada pela cidade. Isso cabe à população a julgar. Mas cabe a nós também, senhor presidente, correr atrás dos nossos representantes e trazer recurso. Porque eu não posso ficar aqui indicando tapa-buraco e não correr atrás da fonte. Ontem, os vereadores aqui, Neto Ananias, Jones Campos e Hélio Janone, nós fomos o chefe da Casa Civil com o deputado Romanelli, e o chefe da Casa Civil falou, o prefeito chegou aqui chateado esses dias e disse que a cidade está com um pouco de problema. Eu falei, pouco não, senhor secretário, chefe da Casa Civil, com todo respeito, a cidade está toda esburacada. Se for para o senhor liberar pouco, não precisa nem liberar, porque não vai resolver o problema. O Amin, ele foi aqui até meigo com o senhor, ele foi pouco, falou pouco do que vem acontecendo em Cornélio. Qualquer rua, qualquer bairro, o vereador Janone está aí para me desmentir, qualquer rua, qualquer bairro de Cornélio tem buraco hoje, nós não podemos tapar o sol com a peneira. E o governo pode liberar 1, 2, 3 milhões, se for para liberar, isso não precisa nem liberar, porque não vai resolver o problema. Nós fizemos um levantamento, nós precisamos de 15 milhões a 20 milhões para resolver o problema asfalto de Cornélio Procópio. E eu peço aos vereadores, cada um corra atrás das suas bases. O PMDB esses dias teve uma reunião em Curitiba para lançar candidato, o PSDB tem, o PSD tem, todos têm, o meu partido, o PSB. Vamos atrás dos nossos representantes, porque aí sim, se nós dermos a solução para o prefeito, se nós mostrarmos a origem do recurso e ele não fizer, aí nós podemos criticar. Mas vir aqui fazer indicação e nada, só para vir na terça-feira aqui fazer discurso e ir embora para casa, me desculpe, nós temos que mostrar um diferencial aqui nesta Câmara, senhor presidente. Hélio Janone. Vereador Edmar, está de parabéns, é isso mesmo. Nós somos em 13 vereadores, nós não podemos pensar pequeno aqui em Cornélio Procópio. Nós temos que buscar recursos fora mesmo, com nossos deputados, com nossos senadores, com o governador, e fazer a diferença em Cornélio Procópio. Porque os municípios pequenos, se eles colocar um tijolo, é festa e rojão. E aqui nós precisamos colocar muitos tijolos para resolver o problema de Cornélio Procópio. Mas, vereador Luiz Carlos Amâncio, você falou muito bem de uma conservadora, uma câmara fria para conservar as alimentações da compra direta que é recebido na ação social. Você tem que entender que é o seguinte, a destinação de verbas, existe verba específica para educação, para cultura, para o transporte, as verbas são carimbadas. E nós temos que entender isso aqui. Se o problema da Amarok, vender a Amarok hoje, nós vamos resolver o problema de toda a asfalto de Cornélio, nós vamos 13 vereadores amanhã falar com o prefeito Amin, vender a Amarok e resolver o problema de Cornélio Procópio com os buracos. Aí acaba a situação da Amarok e acaba os buracos de Cornélio Procópio. Se me permite, vereador, pois não. Eu não entendi a relação entre a Câmara Fria e a Amarok. Tudo bem, a Câmara Fria, que você disse aqui, existe verba destinada. Você tem que ir na educação ver se existe recurso para comprar essa Câmara Fria. Nós tomamos o cuidado de inserir no orçamento. Isso, mas você está fazendo certinho. Faz no orçamento, se tem o dinheiro, vai comprar a Câmara Fria. Só estou fazendo um exemplo para você entender que existe as verbas carimbadas e as verbas específicas para Cornélio Procópio. É a mesma coisa Depois eu queria só uma partezinha. Eu sendo um advogado, pegar um processo e o cliente falou, não, você tem que resolver na hora para mim aqui. E demora um monte de tempo, eu vou ficar chateado também. O cliente meu vai ficar chateado, que não resolveu no momento.
Nós temos algo, se me permite novamente, vereador, nós temos outras situações e por isso é importante esse trabalho de fiscalização. Lá na merenda escolar nós temos uma padaria, senhor presidente, que funcionou na época da administração do Amin. Tinha uma padaria que funcionava lá. Fornecia alimentos para a merenda escolar. O vereador Edmar encaminhou, eu acho que foi o Ângelo Custódio, o vereador Grilo, para conversar com o prefeito. Pela necessidade, é um padeiro, né? Pela necessidade de reativar aquilo. Né? Isso não depende de valores inseridos no orçamento. Depende de boa vontade mesmo de ir lá e fazer. O vereador Luiz Carlos, é importante isso aí. Nós poderíamos pegar nós 13 vereadores aqui, marcar uma reunião com o prefeito, tem todas terça-feira, todos convidados. Na terça-feira que vem, nós ia ser os 13 vereadores e falar para ele fazer um planejamento para nós, o que vai ser feito em Coronel Procópio, onde vai ser executado o asfalto, onde vai ser isso, vai ser aquilo. É importante, nós perdemos uma manhã inteira com o prefeito, e o prefeito, não é, vereador Badaró, presidente, você poderia ver isso com o prefeito, e todos nós descer às 9 horas da manhã na terça-feira e conversar com o prefeito. Eu acho que é importante isso aí, para nós, tirar as nossas dúvidas. Nós estamos ficando aqui sem o que fazer, porque muita indicação, o prefeito não vai atender. Nós estamos aí com um monte... Até o Edmar estava comentando com o Rossoni, falou: Rossoni, existe um bairro em Coronel Procópio, chama Bandeirantes. É o melhor bairro que tem em Coronel Procópio, só moram os poderosos de Cornélio lá, né? Então, lá tem buraco também. Tem que atender também. Então, são todos os lugares que tem buraco na cidade de Coronel Procópio. Então, nós temos que ter a responsabilidade de fazer as diferenças. Então, nós temos que ver aonde tem dinheiro específico para asfalto, para cultura, para transporte. Nós temos que fazer a diferença em tudo isso aí, porque senão os meninos não iam ficar sem transporte. Às vezes está faltando dinheiro no transporte de Coronel Procópio para transportar esses meninos para as escolas de Coronel Procópio. Eu tinha pedido uma deixazinha, eu queria só para lembrar aqui, que o prefeito nosso, está aqui, acho que 2, 3 meses atrás, ele andava com uma... Andava com a espinha da saúde. Espinha. Foi feita aqui tiraram a espinha que o prefeito não podia andar. Foi feita a denúncia, o prefeito tirou. Não satisfaz, é difícil. Eu acho que não tem nada demais o prefeito comprar uma boa caminhonete para ele viajar. É uma segurança para o prefeito, gente. Isso é o de menos. A gente tem que ver o trabalho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, com tranquilidade eu falo. Vocês vão ver no final do ano, nós vamos conversar aqui, vocês podem me cobrar. Vocês vão ver o que o prefeito vai fazer de asfalto nessa cidade. Vereador... Nós temos que terminar lá a entrega desse bairro, é mais 2 equipes para soltar. Vamos dar um pouquinho mais, vamos ter um pouquinho de paciência, que eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar lá. Só para você falar uma coisa importante. Nós, de janeiro até agora, vereador Edmar, nós que somos mais da agricultura, nós temos um problema sério de janeiro até agora com chuva, vereador Rafael Sampaio. Hoje nós vinha vindo na BR-2 da rodovia Café, quantos maquinários estavam parados lá, né? Por quê? Chove hoje, fica 3 dias, Rafael, sem utilizar a máquina para fazer asfalto. E nós temos esse problema no Mar de Cash. Esse período todo, chove um dia, fica uma semana sem fazer. Então vai atrasando a outras coisinhas que é para fazer igual o tapa-buraco, o asfalto do Agostinho Dulce. Está tudo engatilhado isso aí. O prefeito sabe. Se ele pegar um tempo bom, que daqui para frente eu acho que melhora o clima da chuva aqui, eu acho que vai ser resolvido 50% da cidade de Coronel Procópio. Obrigado, senhor presidente. Terminou. Passamos agora para a ordem do dia. Projeto em segunda votação. Projeto Lei Complementar 002/2017, Executivo Municipal. Institui a Lei Geral Municipal de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e dá outras providências. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em segunda votação. Dispensa a terceira votação. O vereador Ananias está pedindo dispensa a terceira votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. É aprovado o projeto em terceira votação. Projeto de Lei 048/2017, Executivo Municipal. Inclui no perímetro urbano a área de terras que especifica. Albino Lessec. Em discussão o projeto. Em votação o projeto.
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto. Peço dispensa, terceira votação. Vereador Ananias pedindo dispensa da terceira. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em terceira votação. Projeto de Lei 049/2017, Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$21 mil no exercício financeiro de 2017. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em segunda votação. Dispensa, terceira votação. Vereador Ananias pedindo dispensa da terceira votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em terceira votação. Projeto de Lei 050/2017, Executivo Municipal. Inclui no perímetro urbano a área de terras que especifica Santa Catarina Empreendimentos. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em segunda votação. Peço dispensa, terceira votação. Vereador Ananias pedindo dispensa de terceiro. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em terceira votação. Projeto de Lei 013/2017, Rafael Alcântara Ranucci. Autoriza o município a instituir no calendário oficial do município o Campeonato Brasileiro de Motocross. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em segunda votação. Peço dispensa, terceira votação. Vereador Ananias pedindo dispensa de terceiro. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em terceira votação. Projetos em primeira votação. Projeto Lei 052/2017, Executivo Municipal. Inclui no perímetro urbano a área de terras que especifica Edgar Antônio Galafaz, Congonhas. Em discussão. Em terceiro esse? Não, primeiro. Ah, tá, é o terceiro. Em discussão o projeto. Os outros dois foram retirados. Foram? Foram retirados 03/2017 e o 051/2017. Ficou só o último 052/2017. Só justificando. Em discussão o projeto. Senhor presidente, o 03, porque eu tinha pedido visto semana passada, até pelo questionamento que o vereador Fernando Rafael levantaram em relação atrás A outra área lá atrás da cadeia. área, mas pelo confronto, pela divisa que o Alfredo estava nos mostrando, ele vem bater aqui atrás da pedreira. Então, só para a gente ver direito isso aí. É porque tem uma área lá que ele fala que faz. Viu, vereador Rafael? Mas eu não sei. Antigamente tinha uma área da Canepa ali atrás do lixão ali. E foi na época do ex-prefeito Márcio Pontes, foi feita uma permuta com a indústria Canebo. Então estava no nome da Canebo ali ainda. Por isso que eu estava. A área parece que é aqui. A área é aqui atrás, perto do Levi ali, por ali. Ah, tá. Porque eu vi a Canebo, eu falei, ué. Mas a Canepa tinha uma área de terra. Em discussão o projeto. O 052, né? Uma página. Não vou aqui me posicionar contra o projeto. Já aprovamos inúmeros outros projetos de incluir no perímetro urbano a área de terra. Mas a gente tem que começar a refletir sobre essa situação. A princípio, a justificativa é sempre de que vai gerar maior renda para o município, porque vai acarretar maior arrecadação de IPTU e tudo mais. Mas a gente começa a se preocupar porque o que a gente vê é que Cornélio está se espalhando. Mas, estranhamente, não aumenta a população. Aliás, eu não sei como é que vai criando tanto conjunto, e a população continua sendo a mesma e a cidade continua ampliando. E, a princípio, parece que isso é benéfico para o município, mas, posteriormente, no futuro, a gente começa a ver que isso começa a acarretar problemas para o município. Por quê? Porque lá na frente o município vai ter que chegar com a sua estrutura, catar lixo, questão de água, questão de luz, questão de funcionamento do asfalto, funcionamento das galerias fluviais. E o que no começo era um benefício, no fim acaba sendo um prejuízo. Acho que até o Luiz Carlos Almanza já tinha falado sobre isso no passado. Se me permite, os técnicos, os engenheiros recomendam a ocupação de vazios urbanos, áreas livres dentro da cidade. Eles não recomendam a construção de conjuntos
distantes da cidade, porque realmente encarece demais da conta. O Panorama, por exemplo, é citado como exemplo de um erro. Quando fizeram o Panorama, a cidade de Cornélio acabava onde é a Graúna. E aí tivemos que fazer uma avenida dupla, com 3 ou 4 quilômetros, para ligar a cidade até o Panorama. Então é um contrassenso fazer bairro longe da cidade. A cidade acaba pagando um preço alto. O Cibim também se encontra na mesma situação. O Cibim foi feito fora da cidade. E aí para levar, tem que levar creche, tem que levar escola, tem que levar rede de água, de luz. Então a sugestão técnica é a ocupação de vazios urbanos. Exemplo, a região das Três Bicas é vazia. E aí a gente faz um conjunto a 5 quilômetros da cidade. Então a inteligência manda ocupar espaços vazios ou muito próximos do que já tem de infraestrutura, de asfalto, de água, de luz, para baratear depois esses serviços. Essa, viu, Rafael, esse pedaço que está entrando, incluindo o perímetro urbano de Congonhas, ele está até... Eu só vou justificar. Já existe o asfalto, a rede de energia, tudo, ele só está incluindo 9 terrenos. Até isso aí é vantajoso, que não vai ter infraestrutura nenhuma. O município está pagando para ter o asfalto, luz lá, sem nenhuma utilização. Então, para nós... Peço um pouquinho a palavra, viu? Eu concordo com o Rafael que nós temos que ficar atentos daqui para frente com liberação de novos loteamentos. Nós conversamos aqui, eu e o Jones agora, esse loteamento de Congonhas são 4 quadras, é uma das quadras que está vazia, então já tem a rua, tem tudo ali, só vai fazer esses 9 lotes. Esse outro aqui do Albino Lessesque aqui, é depois do Figueira, cai no espaço urbano que você falou, logo depois do Figueira. Eu não sei se é o sítio do Roberto Banana ou é antes do dele, eu sei que é por ali, naquela região ali. Então não está expandindo, está agregando, né? É mais uma questão do alerta para a gente começar certo. a analisar atento. melhor essas situações. Em discussão, em votação o projeto. Peço a palavra ainda, senhor presidente. Chama a atenção aqui também a quantidade de novos loteamentos na cidade num período de crise, né? Acredito até, não posso afirmar isso com certeza absoluta, mas estavam represados esses pedidos na cidade. A administração anterior tem um loteamento que fica depois do Bosque, por exemplo, que era um drama, que ficou parado dentro da prefeitura, cheio de denúncias, inclusive com pessoas da administração municipal tendo interesses. Enquanto não satisfizesse esses interesses, o projeto não subia aqui para a Câmara. Eu nem sei se subiu aquele loteamento lá para cá ou não, mas ficou lá 3 anos lá, e o proprietário brigando. De repente começou a aparecer um monte. Eu não sei se tinha uma represa na administração passada e não sei se estourou a represa agora, né? Mas que tem aparecido, toda a sessão tem essas situações, e nós temos que tomar cuidado mesmo. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto em primeira votação. Projetos em apresentação. Projeto de lei 053/2017, Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Companhia de Habitação do Paraná para viabilizar a construção de unidades habitacionais, isentar impostos e taxas para empreendimentos vinculados ao programa Morar Bem Paraná e da outras providências. Projeto-Lei 054/2017, Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a ADECOM, Associação de Desenvolvimento Comunitário de Congonhas, e da outras providências. Projeto-Lei 014/2017, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, dispõe sobre merenda diferenciada para estudantes diabéticos, hiperglicêmicos, celíacos e com intolerância à lactose. Pedido de informação. Fernando Pepes e Rafael Sampaio solicita cópia de contrato convênio atual da iluminação pública do município. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de informação. De requerimento. Protocolo 206/2017, Luiz Carlos Amâncio,
requer convite ao novo diretor da Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Muito bom. Peço a palavra, senhor presidente, e faço uma sugestão. Vereador Fernando e vereador Rafael, nós discutimos aqui, o vereador Fernando aqui encabeçou, eu não me lembro quem mais estava com ele, com relação à criação de um curso de engenharia civil em Cornélio. E na época eu alertei que poderia ter sido um erro o fato de tentarmos esse curso através da UEMP e não através da UTF-PR. O UEMP é governo do Estado, o governo do Estado sempre com dificuldades aí de recursos, e a UTF-PR trazendo cursos novos. Então, não só com relação à engenharia civil, mas quando vier aqui o novo diretor da UTF-PR, a gente precisa abordar essa questão da criação de novos cursos, que a cada novo curso criado na UTF-PR é um monte de gente que vem para a cidade morar, e aparentemente faz já algum tempo que eles não criam cursos novos lá. Então, considero que a vinda do diretor da UTF-PR aqui seja bastante importante para essa Câmara e para a cidade. Com certeza, vereador. Indicações. Já não é discussão, né? Não votou, né? Não, vota. Vota primeiro o requerimento. Em discussão, em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento. Indicações. Protocolo 204/2017, Fernando Pérez Rafael Sampaio reitera pela terceira vez indicação para recuperação asfáltica do conjunto João Rocha. Protocolo 205/2017, Luiz Carlos Amâncio indica criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Protocolo 207/2017, Luiz Carlos Amâncio indica aquisição de câmeras frias para o programa de merenda escolar e compra direta. Protocolo 208/2017, Ananias Neto indica rotatória e canteiro de acesso com urgência. Isso aqui ficou faltando alguma? Só para complementar, faltou na pauta, presidente, mas é a rotatória do cruzamento da Avenida Dom Pedro I com a Rua Turquesa. Ok. E o protocolo 207/2017, Hélio José Janone indica ambulância de UTI para o município de Cornélio Procópio. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão.